Bom dia a todos. Eu vou dar seguimento aqui à primeira parte das discussões dessa etapa. Queria, primeiramente, me apresentar. Acho que é justo para vocês entenderem de onde vem a perspectiva que eu vou trazer. Meu nome é Fabrício Pamplona. Hoje eu sou diretor da Entourage Phytolab, uma startup farmacêutica, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis. Antes disso, eu tenho uma carreira de 15 anos como psicofarmacologista, especificamente de canabinoides. Quer dizer, eu sou um cientista da área, um cientista brasileiro, com alguma participação, inclusive, internacional das minhas pesquisas, tema ao qual eu tenho dedicado a minha carreira inteira, na verdade, que são os últimos 15 anos. Sou farmacêutico formado na Federal de Santa Catarina, me mudei aqui para a região de Campinas esse ano por conta desse projeto da Entourage, e fico muito feliz por esse acolhimento, discutindo nessa Câmara, que não é a minha cidade, digamos assim, e já num curto espaço de tempo, tendo uma voz aqui na região, sendo ouvido, podendo fazer uma interlocução com as pessoas da região. Realmente fico muito feliz. E, de fato, essa interlocução já iniciou porque o nosso projeto é em parceria junto com a Unicamp, uma das universidades do Brasil dedicadas ao desenvolvimento tecnológico, da qual a gente tem o prazer e a honra de colaborar nesse projeto do desenvolvimento de medicamentos no Brasil à base de cannabis. Mas, antes disso, eu queria dizer que eu vou aqui trazer minha opinião, não só como cientista, não só como uma pessoa interessada em desenvolver medicamentos à base dessa planta aqui no Brasil, mas como cidadão brasileiro. Tem algumas verdades que precisam ser ditas e eu concordo muito com o que a Tassiana acabou de dizer, que a gente precisa, no mínimo, evitar de repetir os erros do passado. E, de certa maneira, eu acredito que a gente vem fazendo uma mudança significativa nessa direção, de corrigir os erros e tomar uma outra direção. Isso só foi possível, esse início de guinada, por conta do envolvimento dos movimentos sociais no nosso país. As pessoas que, de fato, foram às ruas, por um motivo ou por outro, dar a cara a tapa e exigir que as vozes fossem ouvidas. Esse é um processo em que a gente hoje está discutindo o uso terapêutico, a gente está discutindo aspectos muito mais sofisticados do uso dessa planta, mas que ele iniciou com uma reivindicação de que a voz da população fosse ouvida. E eu acho que é muito emblemático discutir esse tipo de tema numa Câmara Municipal, que é onde as vozes deveriam ser ouvidas por tradição, e nem sempre o são. Mas o capítulo atual, a meu ver, ele vem sendo liderado, ele vem tendo uma importância fundamental da discussão a respeito do uso terapêutico e da participação dos pacientes. São as pessoas que vinham tendo benefícios com o uso dessa planta, mais bem informado ou menos informado, mais adequado ou menos adequado, a gente pode discutir isso, mas a gente não pode discutir e questionar o uso legítimo dessas pessoas virem a público e dizerem: ei, essa planta está me fazendo bem, isso que vocês estão dizendo não é exatamente verdade. E eu acho que isso que está acontecendo aqui é um simbolismo de toda essa discussão, e, para mim, os pacientes são os verdadeiros agentes de mudança desse capítulo da discussão da história da cannabis no nosso país. Que, aliás, não é só no país. Isso está acontecendo na América Latina inteira, não sei quem está, na verdade, no mundo inteiro, mas mais recentemente agora na América Latina, não sei quem está acompanhando. Ontem teve uma mudança muito significativa no Paraguai e praticamente todos os meses alguma mudança acontece na América Latina. Hoje mesmo eu vou viajar para o Uruguai, onde eu vou dar uma palestra amanhã num evento que já está bastante grande, a Expo Cannabis, o Uruguai está liderando talvez esse processo na América Latina, mas também estão engajados a Argentina, Colômbia, Peru, agora Paraguai e o Brasil. Então, as mudanças estão acontecendo em vários lugares e existe uma ressonância do que está acontecendo aqui no Brasil e em outros países da América Latina. É importante dizer que isso está acontecendo num espaço muito mais amplo para que as pessoas não se sintam desamparadas, não se sintam sozinhas. Existe um movimento muito semelhante ao que está acontecendo aqui em todos esses países da América Latina. A maioria deles eu estive esse ano acompanhando e participando ativamente. Mas o que a ciência tem a contribuir com isso? Primeiro, legitimar em público o que a gente já sabe há algumas décadas, que essa planta tem um potencial terapêutico incrível para várias patologias. O documento que, para mim, é a referência regulatória
do aspecto terapêutico é o documento da Health Canada, da agência regulatória canadense, que faz menção a 34 patologias diferentes que podem ser beneficiadas pelo uso da cannabis. Tá? Então, não é uma, não é duas. Aqui no Brasil tem essa discussão sobre epilepsia, em outros lugares teve uma discussão muito mais calorosa sobre esclerose múltipla, ainda no passado uma discussão sobre uso em pacientes HIV positivos, pacientes oncológicos, e todas essas lutas são legítimas, todas elas vão ser discutidas a seu ponto no Brasil, né? O que iniciou esse processo aqui no país possivelmente foi a epilepsia, mas essa visão de que a cannabis, só um tipo de cannabis e só serve para epilepsia, ela é uma visão parcial, para não dizer equivocada, ela é só parcial, né? Existem outras patologias que podem se beneficiar. E mesmo essa discussão, que eu diria que é bastante sofisticada, científica, até farmacológica, né? CBD, THC, terpeno, etc., é uma discussão que é importante, que ela avança o campo, mas ela não pode dar a conotação, né, a percepção de que há uma dúvida. Não há dúvida. A gente está discutindo detalhes em relação a que linhagem serve para que paciente, se uma usa à noite, se outra usa de manhã, se o CBD é melhor para isso, se o THC é melhor para aquilo, qual é a composição, mas isso, ao meu ver, é um detalhe. É um detalhe importante, mas é apenas um detalhe. Não há dúvida de que a cannabis é uma planta medicinal e que ela tem potenciais terapêuticos enormes. Tá? Isso é importante frisar, porque para as pessoas que estão chegando nesse debate mais recentemente, pode parecer que os cientistas estão em dúvidas. Eles não estão. Tá? Essa questão de epilepsia e canabidiol, por exemplo, é uma verdade que já se sabe há mais de 30 anos. Tá? E com a participação fundamental de pesquisadores brasileiros, o professor Carlini, né? Que, aliás, foi orientador do meu orientador. Quer dizer, me sinto, de certa maneira, também na responsabilidade de levar essa linhagem científica à frente, né? Assim como o Renato Fileve, que vai falar depois de mim, que está fazendo isso mais diretamente junto com o professor Carlini. Então, o que eu quero dizer é que há um debate intenso nos horizontes científicos, né? O tema da cannabis ele é efervescente, de verdade, nos últimos 15, 20 anos, né? Embora ele tenha uma tradição muito mais longa do que isso. Eu tive presente também quando a Sociedade Internacional do Estudo de Canabinoides, a ICRS, discutiu pela primeira vez o potencial terapêutico, fez uma ampla discussão, um satélite do evento da sociedade só para discutir potencial terapêutico. E isso já faz 10 anos. Tá? Quer dizer, não é um debate de hoje. Como eu falei, a gente não tem mais dúvida de que essa planta tem um potencial terapêutico incrível. A gente pode discutir as composições, a gente pode discutir os detalhes, como eu comentei, mas não existe mais a discussão da segurança, da eficácia, etc. Não há, a meu ver, nenhuma questão legítima científica que justifique que a cannabis seja uma planta proibida. Simples assim. Como eu comentei, eu estou hoje envolvido com o desenvolvimento de medicamentos a partir dessa planta, né? Vale frisar uma distinção importante entre o que é um remédio e o que é um medicamento, né? Remédio é algo que alivia um sintoma, que é usado terapeuticamente, mas não é, na legislação brasileira, um produto registrado na Anvisa como medicamento. Essa é uma distinção importante sobre qual é o meu papel e o que eu tenho feito junto com a equipe da Entourage, que é, de fato, gerar um produto farmacêutico dentro dos moldes regulatórios brasileiros, né? O que não quer dizer que o remédio, a maneira como a planta tem sido usada hoje, de maneira particular em suas casas, em associações ou qualquer tipo de preparação que leva a um consumo com uma escala um pouco maior, né, também não seja legítimo. Ele só não é um medicamento, né? Dentro das regulações farmacêuticas brasileiras, para haver uma prescrição de fato, existe essa necessidade e isso dá mais conforto para os médicos, tá? Esse momento vai chegar, na verdade já existe um produto registrado no Brasil, que é o mesmo produto que é o único registrado em qualquer lugar do planeta, um spray com uma composição mista de THC e CBD, é um spray que veio da planta, mas é bastante purificado, tá? O que acontece? Esse produto é registrado, mas ele é, na verdade, inacessível, né? Inacessível por dois motivos. Um, porque ele foi registrado e nunca chegou ao país. Dois, inacessível por conta do preço. Então, isso é uma coisa típica dos monopólios, né? É uma coisa típica das restrições impostas pelas regulamentações e pelo, digamos,
uso comercial de preparações medicinais. Tá? Não quer dizer que quando você vai numa botica né, ou antigamente você ia numa botica e havia uma preparação oficinal, que é como a gente chama as farmácias de manipulação, né, esse não é um remédio que não tem função terapêutica, que também não é comercializado, né, mas a restrição ao uso comercial baseado numa regulação que impõe o registro dentro de certas normas, evidentemente gera, nesse momento, o que a gente chama de monopólio. Só há uma empresa, só há um produto, elas colocam o preço que quiser. Então, o que eu quero dizer é que a gente está seguindo essa rota de desenvolvimento de medicamento, ela é legítima, ela é legal, não há nenhum impedimento regulatório hoje para que ela venha a cabo, para que a gente tenha sucesso. As dificuldades são técnicas, não tem mais o risco regulatório, como a gente chama. Por outro lado, nesse exato momento, essa estratégia ela não traz um acesso amplo e restrito aos pacientes do país. E eu acho que isso é uma dificuldade, tá? Que a gente precisa lidar, a gente precisa encarar. Há uma falta de capacidade de compreensão e de sensibilidade da agência regulatória no que tange a percepção de segurança em relação a esse tipo de produto, né? E eu acho que isso precisa ser mudado, né? De verdade, o registro de medicamentos ele é útil, ele é desejado, ele vai acontecer, mas mesmo quando você registra um medicamento para uma patologia, você está excluindo várias outras composições e várias outras patologias possíveis. Então, no estado atual da arte desse tipo de composto, desse tipo de planta, e dada a vasta segurança que se tem, acho que seria importante pensarmos em uma forma de acesso imediata, mais ampla, como um momento de transição no país, e que pode ter algum tempo mais definido, se isso trouxer mais conforto para a sociedade e para os órgãos regulatórios, mas que é necessário, porque o registro de medicamentos legitima, garante a segurança, garante a eficácia, mas hoje ele ainda não garante o acesso. Tá? A discussão que o registro de medicamentos e a realização de estudos clínicos traz é uma elevação do que a gente chama de nível de evidência. Tá? O que é isso? Quando você faz um estudo clínico, você garante, por A mais B mais C, que há segurança e eficácia de um determinado produto para uma determinada população, para um determinado grupo de doentes. Você não garante a mesma coisa para outro grupo de doentes, para outra patologia, né? Por isso que ela é, de certa maneira, restritiva. Isso dizer que não existe, por exemplo, um medicamento registrado à base de plantas com alto teor de CBD para epilepsia no Brasil é o mesmo que dizer que não há evidência sobre o uso de canabidiol ou plantas com alto teor de canabidiol em pacientes de epilepsia? Não, absolutamente não. Existem várias evidências, como eu falei, não só para essa patologia e para outras, né? Mas essas evidências elas estão no nível que a gente chama de estudo de caso, de relato pessoal, que são os pacientes que vêm e falam, né? E, em alguns casos, particularmente no caso da epilepsia, a gente já tem uma gama de estudos um pouco mais sofisticados, que é o que a gente chama de estudos observacionais, com acompanhamento médico. Tá? Eu atualizei o estudo de meta-análise que eu tenho feito sobre esse assunto, agora já são 11 estudos, com mais de 600 pacientes, então há uma produção bastante ativa em todo o mundo em relação a esse tema, e não só se confirmou a observação que eu tinha feito de que há evidência bastante forte de eficácia e segurança, como do ponto de vista estatístico, essa evidência se reforçou. E é isso que eu vou apresentar amanhã no Uruguai. Além disso, um outro tema que tem particularmente muita força é o uso paliativo, como eu comentei, em pacientes de HIV e oncológicos, né? Paliativos quer dizer para reduzir alguns sintomas, alguns efeitos adversos que esses pacientes observam, e, sobretudo, da cannabis vaporizada para o alívio da dor. Percebam que agora há uma amplitude, né? Eu estou falando de produtos à base de CBD para uso oral, e eu também estou falando de cannabis vaporizada para alívio de dor em determinados pacientes. Tá? Então, há uma ampla variedade de pacientes que podem se beneficiar, e sim, há evidências científicas cada vez mais sólidas, o campo está avançando, e que garantem eficácia e segurança desse uso, ainda que não seja no nível de estudo clínico. Tá? Como eu comentei, o
Os estudos clínicos, o registro de medicamentos são desejáveis, mas, a meu ver, hoje não são imprescindíveis para que a população tenha acesso, né? O que é imprescindível? O que garante acesso, né? Hoje, a situação atual do país, nós temos essa discussão da importação de produtos. Ok, importação de produtos é um mecanismo válido, por outro lado, esses produtos não são também medicamentos, tá? O nível de qualidade desses produtos que hoje entram no Brasil é muito variado, alguns são muito ruins, outros são bastante razoáveis, e não há nenhum deles que não poderia ser feito no país, absolutamente nenhum. Nós temos o know-how, nós temos a planta, nós temos as pessoas que sabem fazer, nós temos os meios produtivos para que esse tipo de produto seja feito no Brasil e, melhor, sobre a égide regulatória da nossa agência, porque os produtos importados não passam por nenhuma fiscalização da agência regulatória. Então, as pessoas no Brasil estão brigando para pagar caro por um medicamento que elas não conhecem direito à composição e que não podem confiar. Isso, para mim, não garante acesso e isso é um problema que a gente precisa encarar de frente. Tem uma outra discussão, que é a discussão do autocultivo. O autocultivo garante acesso? Sim, garante para as pessoas que se dispuserem a plantar, que, a meu ver, posso ter uma opinião diferente de algumas pessoas, não é para todo mundo, né? Algo que, esse tipo de planta é uma planta que, se você jogar a semente na terra, ela cresce, mas não é esse tipo de planta, nem esse tipo de cultivo que a gente precisa para um uso medicinal, tá? Tem gente dizendo que em torno de 10% a 15% das pessoas que podem se tratar com cannabis ou que podem se beneficiar da cannabis, de fato, estão dispostas a fazer um cultivo. Eu acho que um nível de organização um pouco maior do que o autocultivo, que pode garantir o acesso medicinal, é o uso associativo, que tem avançado no Brasil de maneira mais organizada e que aí garante mais conforto também para os órgãos regulatórios. Mas, de verdade, a meu ver, a única coisa que garante um acesso de verdade é uma regulamentação de verdade, ampla, né, que encare o tema de frente, que pare com hipocrisia e que atenda aos anseios dos diversos atores da sociedade, desse sistema que tem se formado, né? É algo que atenda às necessidades dos pacientes, que atenda às necessidades das associações, também dos produtores, dos consumidores, e de uma maneira que tenha legalidade ampla e restrita, que as pessoas saiam da sombra, né, e que possam deixar os reguladores confortáveis, sirva verdadeiramente aos anseios e às necessidades da população brasileira. Muito obrigado.